Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Um Ex-Ignaro Lendo. Meu nome é Samuel Carvalho. Nós continuaremos a falar sobre o livro A Formação Social da Mente, do autor Vygotsky, e trataremos agora do capítulo número 3, o domínio sobre a memória e o pensamento. O primeiro ponto que Vygotsky trata no capítulo 3 são as origens sociais da memória indireta ou mediada. O autor vai apresentar a memória natural e a memória mediada. A memória natural seria a nossa capacidade biológica de observar uma situação e nos lembrar dela. Eu vejo uma estrada, reconheço ela. Eu vejo um rio, eu vejo uma ponte, eu vejo uma pessoa e eu reconheço essa pessoa. Eu me lembro dessa pessoa. Essa seria a memória natural. Já a memória mediada seria aquela que é evidenciada no amarrar de um nó, no entalhe de uma madeira, o que amplifica e modifica a estrutura psicológica do processo de memória. A memória natural estaria no campo da estimulação natural, por meio daquilo que o próprio ambiente já possui. Assim, ela localiza-se no campo das funções psicológicas inferiores. A memória mediada seria verificada por meio da capacidade do ser humano de criar uma estimulação autogerada, classificada no campo das funções psicológicas superiores. Em segundo lugar, Vygotsky vai tratar da estrutura das operações com signo. Existe uma estrutura de operação muito conhecida na psicologia que é estímulo-resposta. Agora é adicionado um signo a isso. Esse signo pode ser, como já dito, o atar de um nó, o entalhe em madeira. E agora essa utilização do signo tem a condição, a capacidade de gerar uma transformação, não no ambiente, mas no próprio ser humano. Por meio desses auxiliares, o ser humano controla o seu próprio comportamento, que deixa de ser meramente biológico e passa a corresponder a processos psicológicos ligados à cultura. Em um terceiro momento, o autor nos apresenta as primeiras operações com signos em crianças. Ele então vai nos apresentar um estudo feito por Leonte Neve, um dos seus colaboradores. Era uma brincadeira muito simples dividida em 4 etapas. A partir da segunda, 2 regras foram adicionadas. Os entrevistados não poderiam responder com 2 cores previamente selecionadas. Essas estavam proibidas. E também não poderiam repetir a mesma cor. Na terceira etapa, eles receberiam 9 cartões com 9 cores, com o objetivo de auxiliá-los na resolução das questões. A primeira conclusão é que para as crianças em idade pré-escolar, os cartões não tiveram utilidade, pois elas não conseguiam utilizá-los mesmo com incentivo. Nós podemos então entender que nessa fase, o que impera é a memória natural nas crianças. Já os adolescentes, mesmo aqueles que tiveram dificuldade para responder às questões na primeira e segunda etapa, tiveram grande efetividade no uso dos cartões na terceira e quarta etapa. Os adultos que participaram do experimento não utilizaram os cartões, não porque a sua memória voltou ao estágio natural, mas porque esses signos externos já estão internalizados dentro do ser humano em idade adulta. No penúltimo ponto, Vygotsky vai tratar sobre a história natural da operação com signo. Vygotsky então vai contrapor a ideia de que a operação com signo, a memória mediada, seria algo inato, algo natural do ser humano, algo biologicamente herdado. Para Vygotsky, mesmo sendo essa uma característica do ser humano e fazendo parte das funções psicológicas superiores, elas aparecem por meio das interações e experiências complexas que os seres humanos vão desenvolvendo, o que cria condições favoráveis para se atingir estágios subsequentes. Então, o que fica claro para o autor é que apenas as funções elementares são biológicas. As superiores são construídas por interação cultural. Para Vygotsky, a infância é o centro da pré-história do desenvolvimento cultural. Para ele, existem sistemas de transição que vão do biologicamente herdado, que seria o comportamento elementar, ao comportamento mediado, que seria o culturalmente adquirido. Para terminar então, ele vai tratar sobre a memória e o ato de pensar. Vygotsky vai nos mostrar que em crianças muito pequenas, pensar significa lembrar. Ele vai nos dar então 3 exemplos de memória na criança. O primeiro seria que a criança responde a aspectos concretos. E ele vai dar como exemplo quando uma criança é perguntada sobre o que é uma avó. A criança normalmente responde sobre a sua própria avó. O segundo tipo é o particular pelo todo. É a capacidade da criança de pegar o seu exemplo concreto e abstrair. No terceiro, a criança faz associações e nomeia classes conhecidas. Resumindo então esse último ponto, nos primeiros anos de vida da criança, a sua memória é a sua ferramenta de pensar. Já na adolescência, isso se inverte, onde lembrar
é pensar. Ele vai terminar dizendo que a verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário aqui, me ajude a divulgar esse conteúdo, a crescer esse canal. Logo eu vou postar o vídeo do capítulo 4 aqui para você. Até o próximo vídeo. Tchau!